Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Taxas Fácil. Para você que não me conhece, meu nome é Odilo Oliveira e no vídeo de hoje nós vamos mostrar como nós podemos automatizar importações de planilhas Excel aqui para o Axis, tá? O grande detalhe desse tutorial que nós vamos mostrar é que a gente não precisa utilizar nenhuma linha de código para fazer isso. Vamos utilizar os recursos nativos do Axis, incluindo aí as macros, que vai auxiliar na nossa automação. Então esse tutorial é muito importante para você que tem costume na sua atividade, dentro do seu negócio, de estar importando planilhas do Excel para armazenar um conjunto de dados, ou para você que trabalha com análise de dados também. Isso é muito importante, você criar esse método para você ter produtividade dentro das suas atividades, tá? Então, antes de mais nada, deixe um like aqui embaixo, inscreva-se no canal, caso você não seja inscrito, ative o sininho para receber novas notificações de vídeo. Então vamos lá. Então o que a gente vai fazer? Eu tenho uma planilha aqui do Excel, que são reclamações, com base de reclamações, que tem mais ou menos 14 colunas, tá? 14 colunas, vamos buscar lá, tem mais ou menos 3.962 registros, tá? Que é 63 porque está contando com o título. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um método para que a gente possa importar isso ao clicar de um botão, tá? Então eu vou mostrar o passo a passo de como você pode implementar esse processo de automação aqui. Então olha só, primeira coisa, vamos fechar a planilha, tá? Vamos voltar aqui pro Axis. Primeira coisa, eu vou em dados externos, ok? Dados externos, nova fonte, tá? Nesse caso aqui, ao longo do nosso canal, né, dos conteúdos, publicação de conteúdo do nosso canal, a gente vai explorar essas bases de dados que nós temos aqui. A gente já tem alguma informação aqui no canal, principalmente o SQL, mas a gente vai explorar, mostrar como a gente pode fazer isso com outros tipos de dados, tá? Como arquivo TXT, CSV. Nesse caso aqui a gente vai trabalhar com planilhas Excel, tá? Então aqui, ó, arquivo Excel. Isso aí para você que está usando o 365, tá? No 365 Office 2016, 2019. Então ele é compatível com essa dica que eu vou falar aqui. Para as outras informações é um pouco diferente, tá? E cabe a você associar os passos que a gente vai fazer aqui no tutorial à sua aplicação do Axis, tá? A sua versão do Axis. Mas todas são capazes de fazer esse processo. Então olha só, quando aparece um tutorial, um assistente, tá? Quando eu faço esse processo de obtenção de dados com planilhas, ele aparece um assistente. Primeira coisa que ele pergunta aqui, onde que está essa planilha? Então eu vou procurar essa planilha. Então cheguei aqui, ó, base de reclamação. Vou clicar em OK e aqui que vou mostrar esse processo aqui, ó, importar os dados de origem, tá? E tem o processo de vinculação. A gente não vai mostrar um processo vinculado porque o vinculado vai gerar uma planilha de Excel para dentro do Axis. Esse não é o nosso objetivo, tá? Nosso objetivo é identificar o arquivo e trazer essa informação para dentro do Axis. Então, nesse momento eu não vou falar como vincular isso ao arquivo. Eu vou trabalhar só com o processo de importação. Eu vou dar um OK. Aí olha só, ele traz um pedaço, tá? Tem outros vídeos aqui no canal que eu mostro como fazer esse processo de importação. Então, o que eu gosto de mostrar aqui? Nesse primeiro passo, ele identifica o que? Os títulos, tá? Pode acontecer, dependendo da sua planilha, de ele não identificar os campos que serão os títulos da sua tabela. Então, ele vai estar aqui desmarcado. Então, quando você clica em marcar, aqui automaticamente ele já reconheceu, ok? Eu vou dar em avançar e aqui, ó, aqui que você define qual é o tipo de dado que vai ser importado. Então preste atenção para que não dê erro. O que acontece muitas das vezes, que eu vejo muita gente reclamar comigo aqui?
quando trabalha com processo de importação de planilha, principalmente planilhas ou outro tipo de dados para o Access, é que dá erro. Quando dá erro no Access, aquela linha, naquele registro que deu erro, ele não importa. Ele vai gerar uma outra tabela dizendo que aquela linha ali, ela deu erro. O campo tal, na linha tal, ela deu erro e ela não foi importada. Então, as pessoas têm muito insucesso quando trabalham com importação. Mas qual é o grande problema aqui? O problema é justamente nessa base aqui, ó, onde você pode, quando você seleciona um campo e coloca aqui, não importar campo, ignorar, ele não vai importar aquele campo. Ou seja, dependendo da sua atividade, tem campos que não são necessários você importar. Então é aqui que você vai tirar ele. Beleza? Então essa é a primeira dica. A segunda dica, tá? Tipo de dado. Cara, se você não souber qual é o tipo de dado, define ele como, por exemplo, se você não sabe se todos os dados do campo eles são preenchidos com número, então define ele como texto curto, e depois você faz a alteração, só para que você não perca aquele dado. Então, a outra dica que eu quero colocar aqui é justamente isso. Se você tem um texto, se você tem um campo no formato de número e você não sabe se todas as linhas daquele campo são preenchidas com número, então importa como texto, para que você não perca o trabalho aqui e implique o quê? Num erro de importação, que, como eu falei, ele vai gerar um outro arquivo. Então, duas dicas aqui. Campo que não importa, que você não é necessário. Então você pode tirar aqui, não importar o campo, e dependendo do tipo de dado, se você não quiser definir como duplo, que na verdade é como numérico, então você define ele como texto curto, ok? Então nesse caso aqui, eu vou definir aqui, ó. Se você ver, à medida que eu vou clicando nos campos, ele vai reconhecendo o tipo de dado, ó. Aqui ele vê como data e hora. Aqui ele vê como duplas, todos os números. Ele vai identificar como duplo. Aqui, ó, como texto longo. Ok? Então, se você não tiver certeza, por exemplo, eu tenho um texto longo que é bem longo mesmo. Um campo grande, é um campo enorme. Então, aqui, ó, eu posso muito bem fazer esse parâmetro aqui. Nesse caso do tutorial, eu vou importar tudo, porque eu sei que nenhum campo aqui vai me dar problema. Então, eu vou em avançar. Ele vai perguntar se você quer colocar a primeira coluna como chave primária ou não. Eu vou deixar sem a chave primária. Vou dar um avançar. Eu vou chamar isso aqui, ó, TBL reclamação. Beleza? Olha aqui que está o detalhe. Quando depois de você nomear, né, a sua tabela, o grande detalhe para que esse processo de automação funcione está justamente nessa tela, nessa etapa do seu assistente. Aqui que você tem a oportunidade, aqui que a gente vai automatizar o processo. A gente vai clicar aqui, ó, salvar etapa, importar, vou chamar aqui, ó, reclamação. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou salvando, estou guardando, é como se eu estivesse gravando esse processo de importação e eu vou salvar. Então toda vez que eu precisar importar essa tabela, eu venho aqui e executo esse processo que eu salvei, que eu chamei aqui, ó, de importação reclamação. Então vou dar como salvar importação, beleza, todos os meus dados estão aqui, ok? 3.962 registros, como nós vimos lá na tabela. O que eu vou fazer agora? Primeira etapa concluída. Eu posso muito bem chegar aqui agora, ó, como eu vou automatizar o processo, eu vou aqui em reclamação, vou clicar para pegar toda a minha tabela e vou dar um delete. Ele vai me perguntar se eu estou prestes a excluir todos esses registros. Fique calmo que a gente vai ter sucesso nisso aqui. Eu vou simplesmente apagar tudo. Apaguei tudo. O que eu vou fazer agora? Agora, o segundo passo do nosso processo aqui é criar consultas.
Quais são os tipos de consulta? Primeiramente, como eu vou automatizar o processo, eu vou seguir alguns passos, né? Quando eu falo em automatizar, é criar macro. A macro, ela vai seguir alguns passos importantes. O que a macro ela vai fazer primeiro? Para poder fazer o processo de importação, ela vai entrar nessa tabela, reclamação, ela vai apagar todos os registros, depois ela vai importar para essa tabela reclamação e depois nós vamos jogar o que nós importamos para uma tabela, um banco de dados, que na verdade vai ser uma tabela semelhante à tabela reclamação, onde vai ser o quê? Vai ser um repositório, uma tabela que vai funcionar como um repositório. Toda vez que eu executar essa macro, ele vai jogar esses dados e vai guardar dentro desse banco de dados. Então eu vou criar uma consulta do tipo excluir. Olha só, o que eu vou pegar? Vou clicar aqui em excluir, vou trazer essa base de reclamação para cá e vou inserir todos os campos, ok? Vou chamar isso aqui, ó, QRY, query, excluir, ok? Agora o que a gente vai fazer? Então, a primeira etapa do meu processo de automação já está criada, que é excluir os dados existentes, tá? O que eu vou fazer? Vou pegar aqui essa base de reclamação, tabela reclamação, vou fazer uma cópia. Vou chamar isso aqui, ó, de TBL BD reclamação. Ou seja, esse BD reclamação, ele vai guardar todos os meus dados. E a tabela reclamação é onde que ela vai guardar o quê? O dado que eu importei, tá? Então o que vai acontecer? Essa tabela reclamação, toda a automação, ela vai jogar aqui para dentro. Toda vez que eu clicar no botão para automatizar, ele vai pegar, importar o que tem lá e vai jogar aqui. Vai pegar o que tem lá e jogar aqui, tá? Então esse é o nosso objetivo. Então eu já criei a tabela reclamação. O que eu vou fazer agora? Vou criar o design da consulta. Vou criar uma consulta do tipo acrescentar, que vai jogar para onde? O nome da tabela que eu vou jogar é BD reclamação, que vai ser o meu repositório. Vou dar um OK, tá? E vou pegar aqui, ó, essa tabela reclamação e vou jogar. Posso dar 2 cliques aqui no asterisco, que vai equivaler a todos os campos, ok? Eu não preciso trazer todos os campos para cá para minha consulta. Basta eu trazer só o asterisco, que o Axis já vai entender que ele está associando todos os campos da tabela reclamação aos campos da tabela BD reclamação, tá? É isso que essa consulta está me dizendo. Então vou chamar isso aqui, ó, QRY acrescentar, ok? Vou dar um OK, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou montar a minha automação. E para que eu possa montar meu processo de automação, eu venho aqui, ó, criar macro, tá? O que acontece? A primeira coisa, quando a gente trabalha com esses processos de exclusão, de acrescentar, de atualizar, o Axis ele emite uma mensagem de confirmação, uma caixa de mensagem para você realmente ter certeza daquilo que você está fazendo. Então, nesse processo de automação, a gente não quer ficar clicando em sim para prosseguir dentro do processo de automação. Nosso objetivo é que, à medida que a gente clica no botão, ele execute uma determinada atividade automaticamente. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, para isso, a gente tem que clicar aqui, ó, mostrar todas essas ações. Por quê? Esse definir aviso, ele não está presente. Ó, se eu chegar aqui, ó, ele não vai estar presente. Se eu tirar se eu não exibir todas essas ações, só mostrar as ações de catálogo, ela não vai estar aqui disponível, tá? Definir aviso. Agora, quando eu clico em mostrar todas as ações, eu tenho o definir aviso aqui, ó.
definir aviso. Eu quero o quê? Primeira coisa, eu quero como não. Já deixa automaticamente não. A próxima ação vai ser o quê? Eu preciso excluir, né? Então eu vou chamar aqui, ó, abrir uma consulta. Que consulta vai ser essa? A consulta exclusão, que eu chamei de QRY excluir. Ou seja, ela vai apagar a minha tabela reclamação, a minha tabela reclamação, ou seja, eu estou apagando uma consulta anterior para fazer uma nova consulta. Essa é a ideia. Então ele está excluindo isso aqui, ó. Ele está excluindo uma importação já feita para importar uma nova. Então ele está excluindo aqui. O que eu vou fazer? Vou chamar de novo, definir aviso como não. Normalmente ele vai perguntar para você se você quer realmente apagar os registros. Tá? Então, para evitar isso, eu vou definir aviso como não. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou executar aqui, ó. Vou buscar aqui, ó. Executar a importação ou exportação salva. Por isso que lá no tutorial eu falei para você que era super importante aquela etapa lá do assistente de salvar a importação. É aqui que eu vou chamar ela. Ó, nome da exportação e importação. Ela já está aqui. Eu chamei de importação reclamação. O que eu vou fazer agora? Mais uma vez, eu vou definir aviso como não, tá? E vou chamar o quê? Eu vou importar os dados e eu quero que pegue esses dados e jogue lá na minha BD reclamação. Então o que eu vou fazer? Abrir uma nova consulta que vai se chamar o quê? Acrescentar. Ele vai pegar os dados que foram importados e vai jogar lá, ok? E mais uma vez eu vou definir aviso como não. Então esses comandos aqui vão permitir que eu, toda vez que eu clicar no botão, ele vai lá importar e vai guardar esse, vai importar e vai pegar essa base e vai acumular dentro de um banco de dados. Então essa é o nosso objetivo aqui. Eu vou chamar essa macro, vamos chamar de MCR automação, ok? Vou dar um ok. Fechei. Então já está criado. Então para isso, ó, vou criar um formulário só para a gente modo design, tá? Chamar de FRM importação. Você pode dar o nome que você quiser aí. Vou chamar de FRM importação, tá? Deixa eu vir aqui em opções, colocar janela sobrepostos, que eu não gosto de trabalhar com Access assim, não. Eu gosto de ter acesso às janelas, principalmente aqui, ó, do formulário, que ele fica do tamanho ideal aqui para que eu possa manusear ele aqui dentro do Access. Então o que eu vou fazer aqui? Modo design, e vou incluir um botão. Vou chamar aqui, ó. Vou cancelar. Vou chamar isso aqui executar importação. Ok? Deixar aqui, ó, esse botão. O que eu vou fazer? Vou atribuir, ao clicar desse botão, vou atribuir a uma macro que já está aqui, ó, MC automação. Então toda vez que eu clicar no botão, ele vai executar essa macro, tá? Vou salvar aqui. Olha só, eu não tenho nada na minha tabela reclamação, no meu banco de dados, e não tenho nada na minha tabela que vai receber a minha importação. Então vamos executar essa automação. E acabei clicando aqui, não chamei nenhum formulário. Você viu que olhou aqui para baixo, pode perceber que foi executado a macro. Então se eu olhar para cá, eu já tenho, ó, 3.000, vamos lá para o último registro, 3.962 registros aqui na minha tabela reclamação que eu importei. E vamos lá na minha BD reclamação. Olha que legal, eu também tenho 3.962 registros. Mas olha só, vamos supor que no dia seguinte você precise realizar
Vamos supor que essa base de dados de 3.962 registros seja referente a um determinado dia. Vamos supor que você chega para trabalhar no dia seguinte e eu tenho no dia mais 3.962 para importar. Vamos supor que eu tenha uma outra base com 3.962. Então o que vai acontecer? Você vai salvar essas informações de lá naquela planilha do Excel, tá? Lá dentro daquele arquivo, uma vez que ele já foi reconhecido aqui pelo Axis. Então você vai pegar essa base, jogar lá dentro daquela base de reclamação do Excel, tá? E você pode fazer isso aqui, ó. Clicar no botão executar. Olha o que ele fez. A minha base de reclamação, ela continua com 3.962, beleza? Mas ele está pegando, ele apagou e trouxe de novo para cá. Olha o que vai acontecer com a minha BD reclamação. Se eu for lá para o último registro, 7.925, ou seja, ele duplicou. Por quê? Porque eu estou com a mesma base. Se fosse base diferente, ele ia trazer para cá. Então, essa é a ideia. Vamos supor que eu clique novamente no botão. Clicar de novo. Olha o que vai acontecer. A minha base de reclamação, ela continua com 3.962, ou seja, o arquivo não foi modificado, mas olha o meu BD reclamação. Ele vai para 11.886 registros. Ou seja, ele está toda vez indo lá, importando e pegando essa base e acumulando. Ou seja, você nesse processo de automação, você tem um repositório, você tem um banco de dados automaticamente realizado aqui, atualizado, em toda vez que você importa para o Axis. Isso aqui é magnífico, principalmente quando você trabalha com informações acumuladas, né? Você precisa fazer análise do mês todo. Então vamos supor que toda vez que você chega para trabalhar, você faça uma importação dessa. E ao longo do tempo você faça análise. Então a melhor forma que você tem aqui, utilizando o Axis com o processo de automação, é justamente fazendo isso aqui, tá? Se esse vídeo foi interessante para você, se esse vídeo construiu algo novo para você, deixe seu like aqui embaixo, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito, ative o sininho para receber novas notificações de vídeo e vou deixar aqui no link da descrição o nosso curso, o link para o nosso curso de Axis VBA do básico ao avançado. Eu espero você dentro da plataforma. Um forte abraço, tchau, tchau.